Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Eu sou Rafael Fonseca. E eu sou a Indira Pessoa. E hoje nós vamos falar sobre um fenômeno literário que conquistou o Brasil. A Hipótese do Amor, da autora Elie Hazelwood. E para esse papo, a gente precisava trazer uma das maiores fãs de Elie Hazelwood desse país e talvez do mundo. Ela é mestra em História pela Universidade Federal de Pernambuco, criadora do perfil @livro, junto com a sua amiga Gabi, e uma presença ilustre no Clube Literário Chegou Mais Livro. Com vocês, Elie da Natália. Oiê! Primeiramente, a gente está muito feliz de ter você aqui como a nossa primeira convidada do podcast Amigos e Livros Cast. Melissa estreando. Cara, eu tô me achando o máximo. E a gente também, porque não só a Elie é uma amiga nossa, também como ela é mestra em História. Então, assim, pela Universidade Federal de Pernambuco. Então não é só uma pessoa comum, é uma mestrada que está falando conosco aqui nesse episódio. Ou seja, estamos trazendo propriedade intelectual para os nossos ouvintes já no primeiro episódio. Então, assim, Elie, estamos muito felizes que você está aqui com a gente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre você. Mas para a gente começar um pouco a entrar no tema, antes de mergulhar nos livros, como é que você descobriu a Elie Hazelwood? Cara, é muito louco, porque era tipo 2022, quando a Hipótese do Amor lançou no Brasil. Então as bookreads estavam em polvorosa. Eu sempre fui alguém apaixonada por romances de época. Li alguns romances contemporâneos, mas eu sempre fui muito do romance de época. E eu estava numa fase muito de romance de época ou de romance contemporâneo, nacional e tal. E eu confesso que eu era uma das pessoas idiotas que virava a cara por os famosinhos das bookreads. Então, assim, eu era uma dessas pessoas idiotas que tinha um preconceito com as bookreads, de forma geral. Então, quando baixar o hype, eu leio. Até que Gabi ficou atormentando o meu juízo. Gabi, uma das minhas melhores amigas, e que, tipo, foi justamente na época que a gente tava começando com a ideia da Ponto Livro. Ele lê, é bom. Gabi, depois eu leio e não sei o que. Massa. Até que eu li, como se diz, daí pra frente, foi só pra trás e... me lasquei, sou fã incondicional, é uma das únicas autoras que eu compro na pré-venda, leio assim que lança, porque não tem jeito. Ela é incrível mesmo. E tem alguma história engraçada ou marcante do seu contato com algum livro dela? Cara, eu acho que de todos, né, Elida? Cara, mas com dela tem um toque de especial. Que é como eu disse, eu era uma das idiotas que virava a cara para os famosinhos das bookreads. E um dos meus maiores arrependimentos da vida foi por não ter tentado a senha de autógrafos com ela na Bienal de São Paulo de 2022. Porque eu já tinha ouvido o zum dos livros dela e da Helena Armas. E eu não vou ler agora, depois eu leio e não sei o que e tal. Ok, Bienal de São Paulo. Eu não tentei pegar nenhuma senha de autógrafos da Bienal de São Paulo, 2022, porque foi a primeira Bienal grande que eu fui. Eu só tinha ido para algumas das bienais daqui de Pernambuco, e que é significativamente menor, até pelas questões, né, que a gente sabe de logística, e que os eventos fora do eixo Rio-São Paulo não recebem a devida atenção. Mas tudo bem. E também a questão, só complementando você, que a 2022 foi a primeira Bienal pós-pandemia, né? Pois é, então assim, eu não sabia como era que funcionava. Eu estava muito mais interessada de conhecer as autoras nacionais que eu tinha conhecido durante os 2 anos principais de isolamento, que eu digo que foram elas que salvaram um pouco da minha sanidade. Não que eu seja muito normal, mas um pouco da minha sanidade foi salva por esses livros. Então, assim, tipo, ok. Isso foi em julho de 2022. Isso atrás pra eu ler Elie Hazelwood. Comprei, eu até, tipo, quando vocês me chamaram pra podcast, deixa eu ver quando foi que eu comprei a Hipótese do Amor. Comprei na Finada Americanas, quando tinha preço bom de livros, dia 7 de agosto de 2022. Eu lembro que eu li logo em seguida. E é um dos meus maiores arrependimentos da vida não ter pego autógrafo da Elie Hazelwood e não ter ido conhecer ela, mesmo sem ter lido o livro, sabe? E eu acho que ficou meio que uma lição pra minha vida. Se eu penso futuramente em ler um livro de um autor, a não ser que seja tipo aqueles autores da lista do não li nem lerei, mas se eu sequer cogito a possibilidade, hoje eu vou pra sessão de autógrafos. Porque, assim, um dos maiores arrependimentos da vida. Elie Hazelwood se tornou uma das minhas
autoras favoritas, assim, que eu leria até a lista de compras, assim, até texto acadêmico dela, eu acho que eu leria. Coisa que ela... Eu tô ali, firme e forte, legenda de Instagram, o que for da Ari Hazelwood eu leio. E um dos meus maiores arrependimentos da vida é justamente não ter ido pra sessão de autógrafos dela da Bienal, ou sequer ter ido pra o painel. Então, assim, é engraçado porque é um dos meus traumas da vida não ter conhecido a Ari Hazelwood quando eu tive a chance. Agora piorou um pouco a situação dos fãs dela, porque essa semana a Arqueiro postou que ela já vendeu 1 milhão de livros no Brasil. Inclusive, a gente tá gravando esse episódio no dia 24 de agosto, mas nessa semana a Arqueiro fez esse post, foi na sexta-feira, se eu não me engano, dizendo que a Ari Hazelwood já vendeu 1 milhão de livros só no Brasil. Então é uma autora que realmente ganhou uma representatividade e uma dimensão muito grandes, né? Eu acho que muito mais por conta desse movimento também. E eu fiquei super feliz quando eu vi, né? Porque, assim, é muito incrível você ver autores tão incríveis tendo reconhecimento, sabe? Porque a gente sabe o quão difícil é... como é que eu posso dizer? O reconhecimento mesmo no meio dos romances, como a gente tem um bocado de gente que inferioriza leituras, que fiscal de leitura alheia, né? Que vamos dizer a gente vai falar um pouco sobre esse tema um pouco pra então frente. Vou me controlar. Já tá entrando, mas é interessante esse tema porque nós pensamos em trazer também aqui pro programa. E aí, Alida, pra gente fechar esse primeiro bloco, e o ponto livro? Como surgiu essa ideia e como tem sido compartilhar as leituras que você e a Gabi fazem através desse perfil que vocês criaram? Cara, é muito louca a história da gente, assim, com a Ponto Livro, porque eu e Gabi, a gente se conheceu num grupo de bordado na época da pandemia. Gabi já começou a bordar, eu acho que em 2019. Eu comecei em 2020, porque pandemia, isolamento, eu tinha recém descoberto um transtorno de ansiedade, que eu precisei parar o tratamento, porque eu não conseguia me deslocar para as sessões presenciais e tal. E assim, foi muito louco. Então, eu me voltei muito para coisas que eu poderia fazer para distrair minha cabeça. Continuei trabalhando remoto. Trabalhei muito, inclusive, na época da pandemia, porque eu trabalhava na época no museu e eu precisava... E meio que a ideia da gente era, mesmo com o museu fechado, mas assim, a gente poder levar o museu para casa das pessoas, sabe? Então, a gente saiu reaproveitando um projeto antigo de gravação 360 graus para fazer mediação via Meet. E foi o caos. E eu me voltei muito para o artesanato. Então eu fazia crochê. Então o que vocês imaginarem de tapete de crochê, tem horrores aqui em casa do que eu fiz nos primeiros meses. Até que eu encafei, não, vou aprender a bordar. No meio disso tudo, acabei através de uma colega que eu fiz pelo Instagram. Entrei num grupo, o Borda Amigas, que era tipo gente do Brasil todo espalhado que tava bordando. E conversa vai, conversa bem, fofoca pra lá, fofoca pra cá. A gente descobriu gostos literários em comum, principalmente romance de época, e a gente começou a se indicar livros. E eu sempre fui muito travada com vídeo. E foi num momento, assim, muito louco, porque eu precisava gravar vídeo para as redes sociais do museu, eu precisava me soltar. Então eu não, vou tentar começar com um perfil literário, porque eu vou estar falando de algo que eu amo, e vamos ver. Sendo que eu sou péssima com esses negócios. Então, ia conversando com Gabi. Eu também tenho vontade, mas não tenho coragem. Bora. E daí surgiu o Ponto Livro. Porque meio que a gente fez um trocadilho do ponto de pontuação de escrita e do ponto de bordado. E o trocadilho livro, porque a gente trabalha, faz bordado livre, mas também a gente faz livro. A gente lê livro, a gente fala de livros e tal. E assim, é um perfil que a gente sempre pensou de ser tipo a nossa válvula de escape. Então a gente posta quando dá. Então tanto faz tipo a gente ter 3 posts na semana, quanto a gente passar um tempão sem postar, porque assim, é a nossa válvula de escape. A gente fez um acordo desde o começo de não se forçar a postar, sabe? E da gente ir construindo do nosso jeito, como dá. Por exemplo, esse ano tá muito corrido, que Gabi tá com algumas questões pessoais, questão do mestrado dela. Foi a loucura de terminar o mestrado, já emendar com doutorado, estudar para concurso, o caos. Então, assim, a gente cria quando dá e a gente gosta de compartilhar as leituras da gente. Ultimamente, muito mais. Um pouco pelos stories do que pelo feed, mas assim... E é no meio dessa loucura que a gente tem a Ponto Livro. Às vezes, uns surtozinhos nos... tipo de madrugada...
xingando o autor, xingando o livro, mas é de sempre. Faz parte, né? É, Mas é a que vida legal. do autor. Eu adorei essa história de vocês. Eu também tenho aí um pezinho no artesanato, nos bordados, nos crochês. Aprendi muita coisa com a mãe do Rafa, inclusive. Tanto a minha mãe quanto a mãe do Rafa fazem artesanato há muitos anos já. Adoro. E a gente cresceu nesse meio também, então eu aprendi muita coisa com elas. E eu também faço até hoje. Tenho uns crochê pela casa, umas coisinhas. Ai, Muito depois bom. eu quero ver. Tá bom. Depois a Adoro. gente troca umas figurinhas sobre. Eu já até muito passei ali bom. no clube também o perfil da Nonô, que é minha Da mãe, mas Nonô, depois maravilhosa. já passei ali, porque tem uma menina que ela até entra no clube fazendo crochê, né, ele das vezes. É, Crochê eu ou não tricô. lembro quem é. Eu não lembro o nome da moça, mas ela entra direto lá. Legal. É a atividade recreativa dela. Bom, vamos falar um pouquinho de como foi aí a chegada da Ellie Hazelwood ao Brasil, que foi o que você comentou, né? De repente estava todo mundo falando dela no TikTok, no Instagram, nos booktubers todos aí, e foi aquela loucura. Eu até comentei com o Rafa, né? Porque eu tenho a mesma questão que você, Elida, eu não sou muito dos hypes, eu não gosto muito. Ai, tá bombando demais, depois eu olho, eu não vou olhar agora. E aí, tanto que eu acabei de olhar aqui no meu Scooby pra ver quando foi que eu li a Hipótese do Amor, porque eu não lembrava. E eu li só depois da Bienal de 2022. Porque, assim, eu fui pra Bienal com o Rafael, aquele caos, porque foi a Bienal pós-pandemia, tava caótica, pra mim tava insuportavelmente cheia. Eu falei, meu Deus do céu, esse boom do TikTok, todo mundo tá lendo, todas as pessoas aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? E aí, quando foi pra gente ir no stand lá, ver os livros e tudo mais, 55 milhões de pilhas de A Hipótese do Amor. Eu falei, Rafael, o que aconteceu? Ele, não, é muito bom, tá uma loucura, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou esperar mais um pouco. E aí, tanto que eu fui ver aqui, eu comecei a ler só no final de julho, que foi o mês da Bienal, eu só li depois. Foi a mesma coisa. Não vou tão rápido assim, não. E aí ficamos, né, especulando, e as pesquisas todas, mas fala pra gente, o que você acha que foi esse boom todo, que foi uma surpresa, ou já era esperado? O que você percebe de tudo isso, assim? Assim, eu não posso te afirmar assim com muita certeza, porque, como eu disse, na época eu não acompanhava tanto as book redes. Eu comecei a acompanhar em 2020, pandemia, mas eu acompanhava muito mais a questão das autoras independentes e tal. Tanto é que a minha coleção de livros eu vim fazer a partir de 2020. Porque até então eu só comprava mais livro acadêmico, essas coisas. Mas, assim, eu não posso te afirmar com certeza muito dos diferenciais que a Ali traz na escrita dela, sabe? E que eu acho que isso dialoga muito, sobretudo, com o público feminino. E, assim, sei lá, eu acho que foi uma confluência de situações, sabe? A questão, sei lá, dessa retomada da leitura com a pandemia, as pessoas sem poderem sair de casa. Então, tanto é que a gente vai observar, tem um boom muito grande, e que hoje a gente está no processo mais de acomodação de mercado. Não é muito a minha área e tal, mas eu sou curiosa, então eu tô sempre acompanhando números do mercado e tal. E a gente vê que meio que esse mercado de livro, ele tá meio que num processo mais de acomodação. Muito também por causa desse boom que teve na pandemia. Mas assim, não me surpreende, porque a escrita dela é muito boa. E eu acho que ela trouxe um refresco para os livros de romance, sabe? Eu acho que ela trouxe um refresco para isso. É muito do... Ela contrastou muito aí com esses romances contemporâneos dela, né? Ela trouxe uma linguagem... ao mesmo tempo que ela traz o clichêzão do romance, que a gente adora, tanto em livro quanto em filme, ela traz esse empoderamento feminino e uma mensagem bacana nos livros dela e abre portas em outras frentes, como em A Hipótese do Amor mesmo, que ela traz ali um ambiente acadêmico e tal, que tem uma série de questões envolvidas. E aí eu acho que ela traz essa diferença, né, de outras autoras. E aí, acho que complementando o que você já estava falando um pouco, como que você percebe esse impacto dela na comunidade de leitores? Eu acho que é justamente a gente pensar o que diferencia a escrita dela do que a gente tinha muito em termos de contexto, sabe? A Ali trouxe uma perspectiva nova sobre as personagens femininas, ao meu ver. Que quando a gente vai ver, a gente consegue perceber que no clichê a gente tem um padrão muito definido
das protagonistas femininas. Então, e também dos perfis dos protagonistas masculinos. Então eu acho que ela soube brincar muito com isso e trazer para a realidade dela. Eu acho que o grande diferencial da escrita dela é que ela fala sobre um ambiente que ela conhece muito bem e é um ambiente que pouco a gente vê. Então, se a gente parar para pensar, eu acho que a gente tá muito numa faixa de idade muito parecida e tal. Mas se a gente for ver, sei lá, anos 2010, o perfil de protagonistas, ele era muito específico. Você tinha perfis específicos. Então, você tinha mulheres que tinham trabalhos e ocupações muito repetitivo. E que existia ali uma certa dissonância de poder entre o protagonista masculino e feminino. Seja pela questão profissional ou seja pela questão financeira. E eu acho que a Ali traz isso de uma forma diferente. Eu sempre vejo muitas obras dela como uma forma dela mostrar, mulheres, meninos do mundo, vocês podem ser o que vocês quiserem. Sim, sabe? Assim, concordo. Eu acho que esse é o grande diferencial da escrita dela e eu acho que por isso que ela tem um impacto tão grande. Entendeu? Ela mostrar para as mulheres que, gente, vocês são poucas, nós somos poucas na academia, mas a gente faz barulho. Tá? Não achem que vocês têm que seguir determinados padrões de profissão, não. Façam o que vocês quiserem, o que vocês sonharem e mostrem nesse ambiente extremamente misógino quem vocês são, sabe? E eu acho que esse é o grande diferencial. E só voltando um pouco, né, do porquê dessa minha paixão pela Ali, eu acho que ela me pegou no prólogo de A Hipótese do Amor. Que eu lembro que eu tava lendo a primeira página, agora tá me vendo a mente, assim, que eu tava no quarto da casa da minha avó, deitada lendo, eu li a primeira, a segunda página, eu parei e mandei mensagem pra Gabi. Gabi, que livro é esse? Porque ela faz um retrato da pós-graduação que ela é muito real. E que não importa a área, tipo, nos livros dela, ela normalmente aborda a questão da STEM, né? A parte mais de tecnologia, a parte mais de matemática, de cálculo e tal. Mas que quando a gente vai ver para outras áreas, para as humanidades, é muito parecido. Que é uma questão de tipo, uma galera que se acha a última bolacha do pacote, entendeu? Que acha que é o suprassumo de tudo e, na verdade, produz aquela migalha de conhecimento que faz sentido quando esse conhecimento se conecta. É você trazer a questão das vulnerabilidades de um pesquisador, sabe? Da falta de investimento, da falta de financiamento, de lidar com o ego de professores e de colegas, de um ambiente extremamente machista, sabe? Principalmente quando a gente vai para a área de tecnologia. Então, assim, eu acho que ela soube retratar muito bem isso, e ela soube retratar isso pelo fato dela viver isso, sabe? Eu acho que esse é o grande diferencial da escrita dela. Ela escreve sobre algo que ela conhece. E se a gente for perceber, né, essa coisa, né, do impacto da Ali na comunidade literária, seja de escritores, seja de leitores, a gente passou a ver muitos livros que tentam tratar da questão do ambiente das ciências. Eu já li alguns, claro, porque eu sou louca, eu sempre quis, eu quero me ver nesses livros, sabe? São tão poucos livros com historiadores, são tão poucos livros com pesquisadores, com professoras acadêmicas e tal. E eu acho que por isso que a Ali também tocou o fundo em algo muito, muito importante pra mim. Mas, alguns outros livros, inclusive tem um que obviamente eu não vou citar nomes, mas tipo, Gabi leu e o grande conflito era a hipótese do mocinho não estar se comprovando no experimento, sendo que qualquer pessoa que teve um mínimo contato com a ciência sabe que isso é o mais comum que acontece. Você entra com a ideia e a ideia vai se transformando todo ao longo do processo de pesquisa e tal. E eu acho que a Ali, por viver esse meio, ela consegue criar tão bem e com um senso de humor muito sagaz, sabe? E que ao mesmo tempo que ela segue, parafraseando a Belge, ela segue essa receita de bolo, mas cada livro tem um toque diferente. E eu tô muito feliz que ela tá experimentando novos gêneros e tá fazendo isso muito bem, sabe? Eu sou meio suspeita, mas é isso. E eu me empolgo quando eu falo sobre ela. Maravilhoso. É muito interessante esse ponto que você trouxe sobre a diferença dos romances dela, mesmo sendo, né, romances clichês, como a gente comentou, dos anteriores. Ela tirou totalmente aquele perfil de personagem principal frágil.
Porque em todos os outros, as mulheres eram sempre muito frágeis, elas não tinham grandes ambições, elas não tinham grandes carreiras acadêmicas, era tudo muito superficial assim. O foco principal era a mocinha que precisava ser salva. E a Ellie tirou isso, ela traz uma outra pegada, ela empodera de fato a mulher, ela traz com a linguagem dela todo o romance, esse pano de fundo aí do clichêzão, mas ela traz mensagens importantes também com tudo isso, né? E mesmo quando ela cria personagens mais sensíveis, como por exemplo a própria Olive, a Elsie de Amor Teoricamente, mas ela traz aquela sensibilidade meio que da insegurança que a gente vive o tempo todo no meio acadêmico. E ela trata isso de uma forma tão cuidadosa e tão responsável, sabe? Que eu acho que esse é o... Como é que eu posso dizer? O tchan, sabe? É o tempero dela. É o tempero, sabe? Daquele que prende a gente, sabe? Sim. E um dos motivos, Elida, até que a gente resolveu te convidar para esse episódio, porque eu queria trazer uma pessoa que de fato fizesse parte desse ambiente em que a Ellie retrata na maioria dos livros dela, que é a academia, que é esse ambiente como você trouxe. Impressionante, assim, como a academia ainda é um ambiente muito masculino do que feminino, e os desafios que vocês precisam encarar dia após dia ali, se provar como profissionais, como pessoas de referência dentro da área que vocês atuam. Esses são alguns desafios que os personagens da Ellie ali em Hipótese do Amor, Amor Teoricamente, que é o meu favorito, inclusive. As personagens, elas sempre trazem, né, esses desafios em que elas precisam se provar muitas vezes e com um esforço, às vezes, muito maior do que os homens fazendo as mesmas coisas. Então isso, mais uma vez, prova que Ellie Hazelwood, ela sabe muito bem escrever de uma forma, digamos, leve, entre muitas aspas, porque a gente sabe a profundidade e todo o peso que isso carrega, mas ao mesmo tempo também o como isso é real na maioria das vezes, como é o que a Ellie já trouxe aqui, né? Experiências até pessoais da vida dela ali no mundo acadêmico. E assim, é muito isso, sabe? Porque se a gente for ver por exemplo, trazer para a realidade brasileira, só recentemente se entrou a discussão da questão de tipo previdenciária do pesquisador. E se a gente for olhar do ponto de vista da mulher, só eu acho que nos 2 últimos anos se discutiu, assim, tá no processo de implementação da ideia da licença maternidade para as mulheres. Uma mulher que é mãe, ter o seu período de análise de currículo estendido para considerar que durante a gravidez e durante os 2 primeiros anos de nascimento da criança demanda uma atenção especial e que você não pode medir com a mesma régua homens e mulheres, porque a gente sabe que o serviço de cuidado ele é feminino ainda no Brasil. A gente associa muito o serviço de cuidado das crianças, sobretudo, mas da família como um todo, a questão da mulher. Então, a gente está caminhando a passos lentos. E que só agora a gente parou para pensar o impacto que a visão da sociedade sobre as mulheres impacta na carreira acadêmica. Então, tem fases da vida da mulher que ela produz menos academicamente, porque o cuidado da criança está com ela, porque ela está gestando, ela está no puerpério. Então, assim, são questões que não se levavam em consideração, porque quem pensava as políticas públicas eram predominantemente homens. E tem todo o impacto de ser mulher na vida acadêmica, além, obviamente, das questões, assim, né, que a gente vê. Por exemplo, eu sou da área das humanidades, então o impacto desse machismo, dessa misoginia é um pouco menor. A gente ainda sofre, obviamente, mas o impacto é muito menor. Eu sempre destaco o privilégio que eu tenho com o meu orientador, porque, assim, a gente se conhece há muitos anos, ele foi meu professor de ensino médio, e ele é uma pessoa muito compreensiva, então, assim, ele exige, ele é muito exigente, ele tá ali cobrando e tal, mas ele deixa a gente também muito livre para desenvolver a pesquisa e ele é muito compreensivo. Até porque me aguentar durante o mestrado não foi fácil e eles continuam me aguentando no doutorado. Mas assim, eu sei de relatos de colegas que ouviram gracinhas de professores, gracinhas de colegas. Por exemplo, uma tá na área das engenharias, então tá sendo um impacto muito grande para ela, entendeu? Essas questões de tipo de um ambiente muito clube do bolinha, sabe? Então assim, através tanto da minha vivência quanto dos relatos, a gente vê essa realidade. E
E a Ali trazer isso para jovens mulheres que estão ingressando nas suas, como é que se diz, nas suas carreiras agora, decidindo que curso seguir, que área seguir, ou mulheres que já estão na área há muito tempo e que muitas vezes pensam, cara, eu não tenho condições de fazer uma pós-graduação. Eu acho que as mocinhas da Ali, elas incentivam a gente mesmo a seguir os nossos sonhos. Eu acho que isso pega muito a gente. Com certeza. E aí, Elida, pra gente continuar o assunto da Ellie aqui, a gente queria trazer um pouco sobre os outros títulos que ela publicou no Brasil. Queria trazer um pouco sobre cada um deles. E aí eu fiz uma colinha, porque tem um post aqui que eles fizeram, Arqueiro, com todos os títulos dela. E aí, Elida, você me fala se tá faltando algum. A Hipótese do Amor, Amor Teoricamente, A Razão do Amor, O Amor Problemático de Verão, Não é Amor, Noiva... Ela foi conferir na estante dela, gente. Ela foi conferir também na estante dela ali. No Fundo Adorei. do Amor, Checkmate, Odeio Te Amar, que é uma coletânea de 4 contos. Parceira, que tá pra ser lançada agora no final do ano, que é a sequência de Noiva. São esses livros mesmo, Elida, ou tá faltando algum? Na verdade, tem 2 contos que não saíram no Brasil. Um faz parte de uma coletânea, é exclusiva da Amazon, que agora eu não vou me lembrar do título. Ele tá em inglês, tá disponível no Kindle Unlimited, mas é em inglês. E tem um outro que foi um projeto exclusivo com o Spotify, que esse eu me lembro é Two Can Play, que é exclusivo em audiolivro e que eu estou na expectativa de vir para o Brasil em algum momento. Porque o meu inglês é sofrível, entendeu? Então, assim, às vezes eu tô criando coragem, assim, preciso estar inspirada para me arriscar com o inglês. Mas são esses. Então a gente falou todos os livros aqui, né? Se tivesse que indicar algum, além de Hipótese, por onde você acha que o leitor iniciante deve começar a ler Ellie Hazelwood? Eu acho que eu gosto muito da ordem de publicação aqui no Brasil, que é a ordem de lançamento dos livros dela. Porque meio que a gente vai acompanhando um pouco da evolução, do amadurecimento da escrita dela, sabe? E eu acho que nos últimos livros ela tem arriscado mais em tratar de temas que fogem muito do clichê clássico que ela traz, principalmente nos primeiros livros. Então ela já introduz questões de omegaverso, de fantasia. Eu acho que a ordem de publicação é uma boa ordem para ler. Claro que nem todo livro vai funcionar para todo mundo e vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu digo, assim, eu acho que a Ali tá entrando num momento da escrita dela que ela tem obras para quase todos os gostos, sabe? Eu acho que em algum momento você vai encontrar o livro dela que lhe dá o tom. E se não funcionar, tá tudo bem. Eu sou, como eu disse, eu sou suspeita, né? Eu tenho uma perguntinha pra vocês, rapidinho, que eu lembrei. Vocês já leram o último lançamento? Um Amor Problemático de Verão? Eu ainda não. Eu também não li ainda. E eu vi alguma galera falando mal, dando notas baixas e tal. Um tiragosto, assim. Você gostou, não gostou? Como foi? Eu amei, tá no meu top 3 dela. Porque então tá eu acho... Não, mas assim, eu entendo porque algumas pessoas reclamaram e tal. Mas eu discordo do que a maioria falou. Porque uma das características dos personagens, salvo raras exceções dos personagens masculinos da Ali, é que eles são muito fechados. E existe uma razão para o Connor, o protagonista de Um Amor Problemático de Verão, ser fechado. E o impacto que a questão da diferença de idade tem para ele, sabe? Obviamente eu não vou entrar em detalhes por conta de spoiler, mas existe uma razão para isso. E eu acho muito importante que uma das coisas... Eu gosto muito de livros com age gap, mas uma coisa que passou a me incomodar muito é a dinâmica de poder extremamente desproporcional. Então você tem um cara mais velho muito rico, muito experiente, você tem uma menina muito nova, muitas vezes pobre ou início de carreira, e que tá numa situação vulnerável. Então, essa dinâmica de poder, ela tá muito desigual. E isso passou a me incomodar. Mas nesse livro, inclusive, essa é uma das coisas que a Ali aborda. Inclusive em conversas entre o Connor e a Maya. E eu acho que a forma como ela construiu isso é muito legal, sabe? Faz a gente refletir sobre o que a gente tá lendo e o que a gente tem como normal e acessível. E como comum.
Entendeu? Então, eu acho que ela consegue abordar essa questão da dinâmica de poder muito bem no livro. E assim, a Maia é maluca. Ela sabe exatamente o que ela quer, mas também ela insiste porque ama, mas ela sabe também que ela tem um amor próprio muito bem construído e que, se ele não quiser, enfim, vida que segue, mas existe um ponto até onde ela vai lutar pelo que ela quer, pelo que ela sente, sabe? Então, assim, é muito essa questão. Algumas críticas eu acho que faz sentido, mesmo discordando, e outras que eu acho que a galera foi só sem noção mesmo. Acho que isso vai render outro episódio pra gente, depois que eu e o Rafael lermos. Sim. E eu acho também que muitas críticas, eu não cheguei a ver muitas críticas em relação a ele, porque eu não cheguei a pesquisar, e também porque eu não li ele ainda, mas eu acredito que seja também carregado um pouco de preconceito também, por conta dessa diferença de idade entre o protagonista masculino e a protagonista feminina do livro. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Como a Elida já falou, a gente não vai entrar muito em spoilers, mas isso inclusive está na sinopse, tá, pessoal? Se você entrar na Amazon ali, eles já falam a idade ali dos protagonistas e, enfim, gerou toda essa discussão também. E aí, Elida, aproveitando pra gente fechar esse bloco, qual o seu livro favorito da Ellie e por quê? Vamos lá. Há Pergunta anos... difícil. Qual que é o seu filme, qual é o seu livro não favorito? É favorito. Não, mas não é difícil, porque, assim, eu amo os livros da Ali. Eu tenho, o meu top 3 muito arrumadinho. Assim, digamos que Amor Problemático de Verão tá em terceiro, No Fundo é Amor tá em segundo, mas o meu top 1, que ainda não conseguiu barrar, foi Amor Teoricamente. É o meu favorito também. Porque, cara, é assim, e é muito louco, porque é uma comédia romântica, certo? Quem leu concorda que é uma comédia romântica. Eu me peguei 2, 3 horas da manhã, me acabando de chorar. Por causa de uma situação que acontece no meio do livro. Porque eu estava num momento extremamente sensível. Eu estava de molho porque eu tinha levado uma queda. Eu caí dia 13 de junho. Eu tinha até final de agosto para qualificar a minha dissertação. Eu estava com a minha pesquisa atrasada por algumas questões... jurídicas mesmo, porque eu pesquisava em acervo particular, tinha a questão da LGPD e tal, e eu tinha conseguido começar a fazer o levantamento da documentação, e eu caí, eu passei 1 mês e meio sem poder levantar, sem poder andar, sem poder pisar, fora o tempo de recuperação e tal, e eu fui ler esse livro e a protagonista tá muito meio que nesse dilema do que fazer pós-doutorado. Ela terminou, ela não consegue uma qualificação, se vira em 1000 porque o trabalho de professor ele é muito incerto. Então ela tá dando aula em 2 universidades como professora assistente para se manter no mínimo. E eu acho muito interessante como a Ali também tece algumas críticas a questões de políticas públicas, porque a gente aqui tá de boa porque a gente tem o SUS, então o tratamento de diabetes ele tá gratuito no SUS, entendeu? Inclusive com medicações, recentemente medicações caras. Eu sei porque minha avó é diabética e, enfim, medicação de quase R$200 a gente pega gratuito pelo Farmácia Popular. Mas nos Estados Unidos não é assim. Então a gente tem uma protagonista que está numa situação muito vulnerável e existe uma certa situação que junta com a insegurança dela, academicamente mesmo falando, e me pegou muito e eu me acabei de chorar com esse livro. E financeira também, né, Elida? E financeira. Um dos plots, né, do livro é sobre isso. Essa vulnerabilidade financeira e a falta de valorização mesmo da profissão docente, sabe? Então, assim, eu acho que a Ali traz essas pequenas realidades nos livros dela e que, se a gente lê com cuidado, a gente consegue perceber e faz a gente refletir, sabe? Não só, como é a realidade de lá, mas também nos processos comparativos e também, será que só aqui que é ruim, só aqui que tem problema? É uma realidade que ela perpassa, sabe? A desvalorização da educação, ela perpassa por diversas sociedades, entendeu? Então, assim, eu como professora, eu como pesquisadora, eu me peguei, assim, me acabando de chorar, vendo o desespero da protagonista numa certa situação. E gente, isso é uma comédia romântica, como assim? E eu terminei o livro de um jeito... Sabe aquele meme? Me destruiu 5 estrelas, coração favorito, sabe? Foi essa exata sensação. E assim,
não tem como. O Jack e a Elsie são os amores da minha vida. Gosto muito de No Fundo é Amor. O Lucas é um protagonista incrível, mas amor teoricamente, assim, eu acho que a Ellie vai ter que fazer algo muito extraordinário pra tirá-los do meu top 1. Da Elida, pra quem já conhece ela, sabe muito bem qual que é a imagem, né, Elida? Tá, Sem entrar muitos detalhes ali. Deixa eu mostrar pra Indira agora. Ai. Nossa, adorei. Bordado. Bordado? Bordado. Nossa, gente, que lindo. Pessoal, pra quem tá ouvindo o podcast, é o bordado da... É ponto cruz? Da capa. É a capa do livro livre. em bordado. Bordado livre? É, bordado livre com aquarela. Eu olhei pra capa, a capa olhou pra mim. Gente, eu vou me arriscar. E eu fiz, e assim, troquei de Kindle, aparei a capa e tá aqui. E se eu trocar pra um Kindle maior, eu vou adaptar, sabe, pra fazer num quadro e tal. Porque, assim, é o amor da minha vida, gente. Não tem pra onde correr. Maravilhoso. Gerou identificação muito grande a história, né? Aí pega lá no fundinho. Muito, assim, que eu parei, gente, pelo amor de Deus, como é que um livro, uma comédia romântica tá fazendo isso comigo, mas, enfim, é maravilhoso. E aí, vamos aprofundar um pouquinho mais a hipótese do amor, que foi, acho que é o principal livro aí que trouxe a Ellie para os holofotes, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que foi lá fora, mas para quem não leu o livro ainda, como que você descreveria a história aí, sem spoilers? Vamos lá. É, tipo... Como é que eu posso descrever de uma forma interessante sem entregar muito da história? Mas enfim, é uma história de relacionamento falso com uma motivação muito questionável. E, assim, não é porque eu amo o livro que eu não vou falar, mas o que importa é que eles vão fingir um relacionamento. É um namoro falso de duas pessoas muito tímidas. Então imagine todas as implicações que isso pode acontecer. As situações de vergonha alheia, as situações de tipo... Cara, e os dois aprendendo a se comunicar, sabe? Isso coloque uma situação em um ambiente acadêmico, de uma doutoranda que está ali na luta, na peleja para defender a sua tese, e num ambiente acadêmico e com gostos culinários peculiares, porque a bebida que ela gosta é com abóbora ou girimum, dependendo de onde vocês estiverem escutando. Enfim. Mas assim, é uma delícia. É uma maravilha. É uma escrita muito gostosa. Com algumas intrigas acadêmicas que a gente sabe que infelizmente existem. Verdade. E pegando o gancho aí, que a gente já sabe que a Ollie e o Adam são tímidos, o que você acha que tornou eles tão cativantes aí como dentro da narrativa do livro? Eu acho que é justamente a forma como eles vão meio que saindo do casulo, sabe? Porque eles são muito tímidos, eles são muito fechados. O Adam é muito fechado. Eu acho que a gente só tem a real dimensão do quão fechado ele é quando a gente lê o último conto extra que saiu agora, eu acho que faz uns 2, 3 meses. Sim, que tá inclusive gratuito na Amazon. Pelo venda gratuita e tal. E, cara, Indira, você sabe que, assim, ali a gente tem a real dimensão do quão fechado ele é. Sim. E, assim, como uma pessoa tímida, vocês estão me ouvindo aqui tagarelar não sei quanto tempo. Mas, no geral, eu sou uma pessoa muito, muito tímida para relacionamento. Então, como uma pessoa tímida, eu sei o quão difícil é você estabelecer a comunicação, entendeu? Então, assim, eu acho que o que torna eles cativantes é justamente isso, o jeitinho deles, sabe? Que eles vivem ali naquele mundinho deles, ao mesmo tempo que tem amizades, mas é muito fechado e tem dificuldade de comunicar o que sente. Mas que ao mesmo tempo você sabe, você tem certeza que a relação deles está sendo bem construída, sabe? A questão do cuidado e que muitas vezes a forma de demonstrar amor é com cuidado e não necessariamente com palavras, sabe? Que eu acho que isso é uma questão muito marcante principalmente dos protagonistas masculinos da Ali, são as diversas formas de você expressar amor que não seja necessariamente com declarações. Sim. Assim, daquelas tipo... com grandes gestos, né?
com grandes palavras, com grandes monólogos, não. Eles demonstram um amor por gestos, e eu acho que é isso que torna os dois muito, muito fofos juntos, muito incríveis juntos, sabe? E que na vida real, se a gente for ver, são poucas pessoas que têm esses grandes gestos de romantismo. No dia a dia mesmo, Exatamente. A gente tem a demonstração do amor num detalhe, num gesto, numa refeição, num momento simples do dia a dia, não é nada, né? No cuidado, né? É no cuidado diário, né? Não é em grandes momentos de amor, é no cuidado mesmo. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Eu li recentemente uma matéria que saiu, acho que no Globo, justamente sobre protagonistas masculinos, que entrevistou alguns autores, entrevistou a Bel, Zafrini, e era justamente sobre esses protagonistas masculinos e por que eles fazem tanto sucesso. Inclusive citou os protagonistas da Debbie Jimenez. E eu acho que é esse o grande diferencial, que a gente vê que, tipo, as próprias relações pessoais, elas podem se dar de formas diferentes, e que o cuidado muitas vezes é o que faz falta. A falta de comunicação, mas principalmente o cuidado, a atenção, essa relação mais próxima e ao mesmo tempo, tipo, de respeito mútuo e do carinho e do cuidado. E eu acho que os protagonistas da Ali trazem muito isso, sabe? Bem que às vezes são meio grosseiros, sabe? Delicado que um coice de mula, mas... Mas é o tempero do livro, do clichêzão. É aquela coisa de, tipo, eu finjo que eu te odeio, mas no fundo eu te amo. Sabe? Que dá aquele tchan, sabe, da leitura. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que isso que torna os dois muito, muito cativantes, sabe? Que chama muito a atenção pra eles. Eu acho que é esse jeitinho diferente deles, que pra muitos pode parecer... tem um impacto, né, da diferença inicial, mas depois que a gente se acostuma, a gente vê o quão incrível eles são. Sim, verdade. Bom, Hélida, pra gente continuar aqui, né, nesse mundinho que a gente tá adorando de romances e tudo mais, você acha que dá pra comparar a escrita da Ellie com as outras autoras que a gente tem aí bombando no momento também, como a Colleen Hoover, Debbie Jimenez e a Emily Henry, por exemplo? Eu não sei se a questão de comparar. Eu não sou, assim, a melhor pessoa pra usar essas autoras como exemplo, porque eu, por exemplo, eu não li Colleen Hoover. Não tenho tanto interesse. A Emily Henry eu tenho muita vontade de ler. Estou, inclusive, com livros dela no Kindle faz um tempão, que eu consegui, tipo, com o e-book em promoção e tal. Mas, assim, por exemplo, em relação a Debbie Jimenez, que as duas são as minhas atuais autoras favoritas da vida. Mas, assim, eu acho que são formas diferentes de escrita. Por exemplo, a Ellie tem esse toque mais da comédia romântica, dessas piadas nerds meio maluquinhas, que a gente que gosta de quadrinhos, que gosta de filme e tal, consegue se identificar muito. Enquanto que a Abby, ela já traz uma questão mais voltada para o drama e de tratar de assuntos sérios com certa leveza, sabe? Não que a Ellie não traga discussões sérias e importantes, como a gente vem conversando aqui, principalmente voltado para o mundo acadêmico, mas não só isso. Então a gente tem, principalmente, tipo, nos livros mais recentes dela, como eu disse, que eu acho que ela tá diversificando mais os estilos e tal, mas no fundo ela traz temas importantes e de uma forma muito leve. Que todas elas fazem isso, cada uma na sua forma, né? Eu li, acho que só um livro da Colleen Hoover, muito por insistência do Rafa, porque ela traz muito traumas, muitas questões assim bem profundas, eu não gosto tanto. A Debbie Jimenez eu não li ainda, tá aqui. O que tá aqui é o Para Sempre Seu, que o Rafael me emprestou e eu lerei logo menos. Mas você não leu o Para Seu Mundo? Não li, depois eu fui olhar meu Scooby, eu não li, eu achei que eu tinha lido, mas eu peguei ele pro Kindle esses dias, porque eu lerei também. Gente, agora a gente tá em 24 de agosto, tá? O livro atualmente, Parte do Seu Mundo, está no Kindle Unlimited, então, não sei até quando, mas está, então aproveitem. Aproveitem, eu peguei lá também. Mas o que eu ia comentar é que todas elas trazem, cada uma na sua forma de escrita, muita particularidade, né? E muita autenticidade. Que eu acho que eu volto naquele ponto que a gente comentou dos romances antigos. De poucos anos atrás, acho que voltar 2010, 2012, sei lá.
a maioria dos romances clichês era tudo mais do mesmo. E hoje a gente consegue ver muito mais as escritoras, acho que principalmente as mulheres, trazendo muito mais autenticidade, muito mais verdade, e o que gera identificação também, né? Porque eu acho que antigamente eu pelo menos lia muito romancezinho do tipo, é lindo, é fofo, mas é lá, não me identifico com isso. E agora elas trazem essa forma de identificação pra gente também. Não fica só aquela coisa da utopia mais, das historinhas românticas que não são aplicáveis, vamos dizer assim, né? Eu acho que são personagens muito reais, sabe? Com dramas reais e que, tipo, pode ser qualquer um de nós. A questão de... Eu acho que me marcou muito um vídeo da Debbie Jimenez, acho que no começo do ano passado, ela falando que recebeu uma mensagem de uma leitora que, tipo, por conta do livro de Pra Sempre Seu, se sensibilizou com a questão de doação de órgãos. E que, tipo, ela tinha feito uma doação. E é muito foda, sabe? A gente pensar o poder da literatura. Porque eu acho que esse é o impacto. Sim. Normalmente as pessoas... Uma coisa que me irrita muito. Isso aqui, gente, um parêntese aqui, tá? Eu, tipo... reclamona. Uma coisa que me irrita muito são as pessoas que se acham a última bolacha do pacote, falando que os romances clichês contemporâneos, vibe L. Hazelwood, são mais do mesmo, são... todo livro é a mesma coisa. Porque... cara, é só o mesmo romance, mas não são. Eles são tudo menos só o mesmo romance. Eu acho que é aquela coisa... Cara, se a gente for parar pra pensar a realidade brasileira, né? Quanto tempo de trânsito vocês enfrentam para ir pro trabalho? 2 horas. Quando eu trabalhava... Hoje eu tô trabalhando home office e tal, mas eu moro no interior, trabalhava em Recife. Eram 2h30 para ir, com sorte, 2 horas para voltar. Chegava em casa exausta. Eu sempre estudei. Então, tem hora que eu preciso de algo leve. Eu não preciso de uma escrita rebuscada, de um pretérito mais que perfeito, para reconhecer a qualidade de um livro. O livro, ele é também entretenimento. E tá tudo bem também, né? E tá tudo bem, gente. Literatura russa, umas coisas muito... Porque às vezes você não tá no momento, não tá com a cabeça. É a mesma coisa você colocar um filme repetido pra ver 500 vezes na Netflix ou na Prime Video. É justamente isso. Eu costumo brincar com as minhas amigas, que é o seguinte, minha gente, se eu quiser consumir o meu juízo numa leitura, eu vou pegar meus textos acadêmicos. Se eu quiser realidade demais, eu vou pegar os documentos que eu pesquiso. Que tem vez que eu vou pra pesquisa, que eu saio, eu preciso marcar a sessão de terapia. Porque, pra vocês terem uma noção, quando eu retomei a pesquisa, né? Que eu tava... minha pesquisa do mestrado foi sobre alforrias. Então, eu fui para o cartório e fui registrar, coletar por foto cartas de alforrias. Eu encontrei uma criança de 2 anos sendo hipotecada. Meu Deus. Então, assim, cara, essa realidade que eu trato, que eu lido todo dia. Então, eu vou querer um livro rebuscado? Não, minha gente. Eu quero um livro que me entretenha, que me faça sair um pouco da minha realidade, mas que eles não são só isso. Que o que a gente vem conversando desde o começo desse episódio é justamente sobre como os livros da L. Hazelwood são importantes e trazem temas importantes. E, gente, não é porque um romance que ele é só um romance. Primeiro, que se for só um romance clichê pra distrair a sua cabeça, tá ótimo. Tá porque sucesso às vezes a gente também. precisa disso. Sim. Às vezes a gente precisa disso, sabe? Mas as autoras que a gente tá falando aqui não são só isso, sabe? E eu acho que o grande problema das pessoas é não enxergarem isso. Não enxergarem o potencial. Porque se a gente parar pra observar direitinho, sobretudo, romances escritos por mulheres e para mulheres precisam se provar 2, 3, 10 vezes mais. Sim. Para ser considerado literatura, sabe? Para ser considerado literatura de qualidade. Para conquistar ali um espaço de destaque, né? Pois é, porque os próprios leitores querem classificar. Eu chamo de fiscal de leitura alheia.
sabe? E que me irrita muito porque, cara, primeiro que se for só um romance, ótimo, maravilhoso. A mesma coisa em relação à literatura erótica. É uma literatura voltada para mulheres, escrita por mulheres, e que precisam se provar 10, 15, 20, 30 vezes mais, única e exclusivamente por serem focadas em mulheres. Então, o machismo e a misoginia que a gente estava falando do meio acadêmico, ele é um reflexo também de como a sociedade enxerga. Então, eu acho que o grande diferencial dessas autoras é estarem ali, como se diz, nas trincheiras, para defender o gênero romance romântico e uma escrita que é voltado para as mulheres, é escrito por mulheres e as mulheres como foco, sabe? E que inspiram as mulheres a se redescobrirem nos mais diversos âmbitos das suas vidas, sabe? Maravilhosa. E aí, pra gente finalizar, Elida, uma coisa que a gente não pode fazer esse episódio e não deixar de falar é que para os fãs de L. Hazelwood, eles venceram, porque teremos uma adaptação de Hipótese do Amor pela Prime Video, finalmente. E aí tem uma escolha muito interessante desse elenco, que eu até peguei aqui o nome certinho para falar, mas ela vai contar o porquê que é engraçada a escolha desse elenco. Quem vai fazer a Olive vai ser a Lily Reinhardt, que fez Riverdale, e o Tom Bateman vai ser o Adam Carson. E o Tom Bateman, Elida, quem que é Tom Bateman? Por favor, você pode explicar pra gente? O Tom, ele é casado com a Daisy Ridley, que interpretou a Rey em Star Wars, a trilogia mais nova, e que atuou com Adam Driver, que juntos formam o dito chip Halo, que inspirou um monte de fanfics e vários deles livros, inclusive A Hipótese do Amor, sendo que o Tom, ele é casado com a Riley. E o vilão do livro, que tipo, ela inspirou a Olive, o Adam Driver inspirou o Adam Carson, e o Tom, que vai interpretar o Adam no filme, inspirou o vilão do livro. Então, assim, tem uns fãs, assim, meio malucos, meio que passando dos limites. Porque minha gente, pelo amor de Deus, eu sou fã, mas eu tenho um mínimo de juízo, tá? Tem gente que pesa, assim, criticando a adaptação antes mesmo de ver qualquer coisa. Não viu nem o trailer, não tem nem imagem ainda. Não tem nem nada ainda. Não, tem uma coisa que me irrita profundamente. E eu digo e repito, tá, minha gente? Eu sou chata, eu sou insuportável. Uma coisa que me irrita profundamente é a galera que diz: destruiu o meu livro favorito. Não, meu amor, seu livro favorito continua seu livro favorito lá, bonitinho, maravilhoso. É só não assistir o filme. Pois é, existe uma coisa chamada adaptação. Adaptação vem do verbo adaptar, que é modificar algo para se adequar a uma nova realidade. Em, tipo, palavras soltas. E é um outro formato de mídia, né, gente? A gente lê um livro, vai ser um filme. O filme é outra linguagem, tem toda uma questão. E que demanda outras questões, e que demanda... Tem cenas que funcionam em filme e não funcionam em livro. Tem cenas que funcionam em livro e não funcionam em filme. E tá tudo bem. Uma dica que eu digo, assim, pra todo mundo que vai assistir uma adaptação: vão pensando que é uma outra mídia. Vão pensando que é uma outra história. E aproveite as redescobertas. Claro que tem adaptações que não funcionam nem como uma coisa, nem como outra. Entendeu? Que assim, eu consigo pensar em alguns, mas não vamos entrar em detalhes. Tudo que eu tô vendo até agora que saiu da adaptação, eu tô gostando muito. Cada migalha que a Lily divulga, minha gente, pelo amor de Deus. A pessoa olhar pro Tom e dizer que ele não tem cara de Adam. Gente, vamos pensar. Vamos esquecer que ele foi inspirado no Adam Driver, certo? Diga se aquele cara não tem jeito, não tem personalidade, não tem cara de um professor que vai destruir a sua autoestima na defesa de uma tese, de uma dissertação, de um TCC. E todos os vídeos deles juntos, ele tá com uma cara meio ranziza, né? Que é essa personalidade do... Né, dele. Ele já vestiu o personagem, né? Ele faz ele é ator do método. Carregada. É. Pois é, e cara, qual é a composição do Adam? Não é ser o Adam Driver. É ser um professor ranzinza, fechado, insuportável, que bota medo em todos os alunos.
o pouco que eu tô vendo do Tom, ele tá conseguindo isso maravilhosamente bem. Eu quero esperar, eu quero muito ir pra... Com certeza, já atormentei a vida da minha irmã, que ela vai ter que ir comigo pra pré-estreia, obviamente. E a gente fazer a nossa pré-estreia em casa, sabe? Se for pros cinemas, ótimo, maravilhoso. Se não, a gente vai fazer a nossa pré-estreia em casa, uma sessão de cinema, com pipoca e brigadeiro, pra assistir esse filme. É muito incrível. Vocês têm noção do que a gente tá vendo? Dos nossos romances clichês, dos nossos... Usando o palavreado da Bela, os nossos romances bregas sendo adaptados, alcançando novos públicos que talvez se inspirem a ler. Né, Pois é. Campos, tem vários outros. Verity, né, que vai ser lançado pela Prime Video no ano que vem também, que tem até a Dakota Johnson e a Anne Hathaway. Então, ano que vem vai ser o ano dos leitores para as adaptações literárias também. Cara, pensem o seguinte, é uma nova forma de você atrair novos leitores. Quantas pessoas começaram a procurar os livros da Julia Quinn por conta de Bridgerton? Sim, com certeza. Eu fui uma pessoa que foi procurar Jane Austen por causa do filme de 2008. Eu assisti o filme de 2008, me apaixonei no auge da minha adolescência. Eu tava, com 12 anos. Sim, gente, eu li... Não, eu não li com 12. Eu li Orgulho e Preconceito. Eu tava com 14. Li 3 vezes dentro de um ano, tá? Mas assim... cara, quantas pessoas... Quantos de nós começamos a ler por conta de adaptações? Até mesmo as adaptações, tipo, duvidosas, a la Percy Jackson. Eu assisti o filme e fui ler os livros. Então, e descobri um mundo maravilhoso. Então, assim, gente, uma dica, olhem com carinho e tenham paciência. E o que não pode faltar nesse filme para manter a essência do livro, principalmente, na sua opinião? Eu acho que essa discussão do meio acadêmico, sabe? E essa questão do dia a dia de uma universidade, de uma pós-graduação. Porque eu acho que esse foi o diferencial do livro da Alice. Esse humor, às vezes um pouco ácido, esse humor que brinca consigo mesmo. E eu acho que esse é o tom dos personagens, de rir da própria desgraça. E eu acho que essa é a essência. Você trazer a essência dos protagonistas. Por exemplo, a Oliver ser uma pós-graduanda um pouco surtada e que tá ali fazendo experimentos, correndo atrás das coisas e que tem que equilibrar com a vida social que não existe por conta da academia. O que eu vinha falando, né? Que, por exemplo, o perfil da Ponto Livro só funciona quando a minha vida acadêmica deixa. Porque quando a gente entra pra vida acadêmica, a gente tem que entender que acaba sendo a prioridade. Escolha, né? Você escolhe aquela prioridade. E assim, toda vez eu digo, eu não aguento mais. E toda vez eu tô lá. Eu emendei mestrado com doutorado. Gente, eu adiei a defesa da minha dissertação para fazer a seleção do doutorado. E é uma coisa que me movimenta e que eu gosto. Pesquisar é muito bom. Eu acho que o prazer da descoberta, sabe? Mas ao mesmo tempo, esse prazer da descoberta esbarra com a realidade de uma profissão extremamente sucateada. Então eu acho que essas nuances que eu acho que faz dos livros da Ali, mas principalmente da Hipótese do Amor, esse fenômeno que eu acho que tem que ter no filme. Agora, obviamente, sem deixar a leveza de lado, porque, minha gente, sem brincadeira nenhuma, vocês já leram o livro, mas pra quem não leu, peguem a amostra do e-book na Amazon, o que quer que seja. Se você tá em dúvida do que é este livro, leia o prólogo. Porque a Oli já começa falando, não sabe, daquela coisa, daquele humor um pouco autodepreciativo, sabe? Da própria realidade, como eu disse, rindo da própria desgraça. Pronto. Eu acho que esse tom de humor não pode faltar. E eu vi algumas notícias de que a Ali estaria participando um pouco do processo criativo do filme. Então isso me deixa muito feliz e um pouco mais tranquila. Acho que com a autora participando, a tendência é que não fuja tanto, né, da narrativa principal do livro e atenda aí as expectativas dos fãs. Olha, foi incrível. Eu não sei nem... A gente falou tanta coisa, conversamos tanto e foi incrível. E uma última coisa, assim, você quer deixar alguma mensagem para os ouvintes? Você já estava falando um pouquinho aí, né, de
A Hipótese do Amor para ler só a sinopse, que a pessoa já sai ganhada ali. Mas uma mensagem final para os nossos ouvintes do que você acha de ler L. Hazelwood. Eu acho que ler L. Hazelwood faz a gente sonhar. E numa realidade tão dura, sonhar é bom. Ao mesmo tempo que sonhar com um pezinho na realidade e que faz a gente refletir. E assim, rindo, que é uma escrita muito gostosa, muito deliciosa, que faz a gente viajar. Isso é um dos prazeres de ler L. Hazelwood, e que eu acho que vocês vão gostar. E assim, sempre pensando, se respeitem. Respeitem o tempo de vocês e se permitam. Eu acho que antes de qualquer coisa, você se permitir ler. Dá uma, como é que eu posso dizer? Dá alguns descontos em boa parte das críticas que são feitas aos livros. Que talvez você descubra uma nova autora favorita. Cuidado com as críticas antes de ler. Eu acho que não só dos livros da Ellie, mas de qualquer livro, sabe? Tem gente que critica, muitas vezes, justamente o que faz o livro ser tão incrível, sabe? E que, tipo, muita gente joga pro livro as suas próprias expectativas, o que você quer, e não o que, tipo, o livro realmente promete. Eu acho que é um grande problema quando o livro promete uma coisa e entrega a outra. Mas tem gente que cria fanfics na própria cabeça do que quer do livro e no final que o livro não entrega aquilo, exatamente aquilo que a pessoa quer, a pessoa não curte. Mas, assim, eu acho que é sempre bom saber pesar também elogios demais, mas também saber pesar críticas demais. E assim, experimentar por si mesmo para ver se para você determinado livro ou determinado autor funciona ou não. Exatamente. E também entender o que você de fato gosta de ler e fazer isso. Ficar cobrando do livro uma coisa que está muito mais atrelada da sua expectativa do que de fato é a realidade. Então, galera, tá tudo bem você não gostar de ler L. Hazelwood. Se você gostar, tá tudo bem também. O mundo vai continuar girando. E é isso. Exatamente. E não tem nada melhor do que você encontrar o que você gosta. Quem disse que você precisa sair da sua zona de conforto? A zona de conforto é tão bom. É tão bom você abrir um livro e ter quase certeza do que você vai amar, sabe? Eu acho que isso fez total diferença na minha vida. Entender os meus gostos literários. Porque nem sempre você precisa sair da sua zona de conforto porque A, B ou C disse que você tem que sair da sua zona de conforto, sabe? Então, assim, entendam seus gostos, experimentem e desfrutem da leitura. É só isso, gente. Leitura precisa ser leve. Como a gente sempre fala isso lá no clube, a Bels, ela direto toca isso também na tecla, né? Vamos ler o que a gente gosta de ler e tá tudo bem. Hélida, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Eu que agradeço, gente, pelo convite. A gente ficou muito feliz. Você é o tipo de entrevistadora que todo podcast tinha que ter. Aquela entrevistadora que rende, que traz informação, sim, que traz opinião, com uma paixão assim que realmente é muito difícil a gente, né, conhecer pessoas que têm essa paixão pelo que lê, pelo que faz. Então, de fato foi muito inspirador ter você aqui no nosso episódio. Então, muito obrigado mais uma vez aí. E obrigado para você também que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de seguir o podcast com seus amigos e mandar suas sugestões de temas. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!